Eu espero que o Senhor proporcione mais destas missões, né? E eu sei que a igreja ficou bem servida com os servos do Senhor, trazendo a palavra do Senhor, amém? Mas hoje nós vamos meditar por alguns instantes na palavra de Deus. Eu gostaria que você prestasse muito atenção, tá? Se desliga aí de qualquer outra coisa, para poder você não perder o sentido do que o Senhor fala ao teu coração. Porque às vezes a gente sabe por que a gente entende tudo errado? Porque a gente vagueia. Eu digo isso porque eu sou especialista em sair voando. Às vezes você está falando comigo e não é por querer, mas eu vou bater em Marte. Eu estou presente, mas não estou presente. Não é por querer. Aí, volta, aí a gente volta. E às vezes a gente perde, às vezes a pessoa está falando uma coisa, não é? Eu digo é e eu não sei nem o se é. É cruel. E a gente pode trabalhar isso nas nossas vidas. Eu tento, viu? Eu já melhorei bastante, mas ainda, aqui a Sônia, ela diz, presta atenção, né? Porque sabe que eu já estou voando. A Sônia já me conhece há 30 e tantos anos, quase 40 anos ela me conhece, né? Então ela já sabe quando eu estou voando, eu estou presente, mas estou voando, né? Mas vamos procurar ficar atento à palavra do Senhor, porque ela é viva e ela é eficaz, viu? Ela muda a nossa história. Se há uma coisa que muda a história do ser humano, é a palavra de Deus. Esta é a única que muda realmente o ser humano, a palavra de Deus, né? Então, o tema da mensagem foi assim: como chegar na casa eterna. Aí eu coloquei uma continuação dizendo assim: o GPS que não falha, né? Porque hoje a gente está em moda das tecnologias, tudo é GPS, certo? E quando a gente, até mesmo em Fortaleza, hoje a gente está usando GPS. Por quê? Porque o bicho é tão inteligente, rapaz, que ele diz o traçado para a gente que não tem carro, que não tem batida, que não tem acidente. E faz o traçado todinho para a gente chegar o nosso caminho mais rápido, né? Então, é muito inteligente. Esse bicho sabe de tudo. Onde a gente vai, ele sabe as ruas todinhas, sabe o nome, sabe até na esquina qual é a loja que está lá na esquina. Você vai aqui, está lá em Caucaia, está lá em Canidé, e ele vai dizendo, sabe de tudo, né? Agora, se o GPS sabe de tudo, e foi criado pelo homem, tu imagina Deus, que está acima de qualquer coisa, né? Então ele sabe o que está se passando no seu coração, viu? Então ele chega e diz como chegar na casa eterna. Nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus, você marca, você lê em casa. É muito importante que você olhe o que está sendo falado. Meus queridos, o púlpito é um lugar santo, a gente precisa ter muito respeito com a palavra de Deus e seriedade. Não é só chegar aqui, eu vou abrir aqui a Bíblia aqui, pá. Se você ler pelo menos a Bíblia todo dia, estuda, até que eu fique calado, porque você já medita dia e noite. Mas nem sempre as pessoas meditam na palavra de Deus e quer puxar um texto e ler e contar histórias para que a gente engula. Isso é um perigo. Então você tem que ter a Bíblia, anota os textos, vai conferir na palavra de Deus, porque tem muita história mal contada por aí, viu? Muita coisa depois dos apóstolos tem sido colocado, tá? Que são perigosas. Elas são bem, elas são assim, é como uma nota falsa. É bem parecida com a verdadeira. Se não fosse, não é negócio de dizer a nota falsa de R$3. Não existe, isso não é nota falsa. Nota falsa é uma nota falsa de R$2 que você olha e acha que é verdadeira, né? Então tem muita coisa após os apóstolos que foram colocadas e têm sido colocadas que são perigosas. E nós precisamos nos ater à palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Iniciando como chegar na casa eterna. João 14, de 1 a 6, o Evangelho de João 14, de 1 a 6, a palavra de Deus vai falar que há moradas suficiente para todos que assim o quiserem. A própria palavra de Deus é quem nos diz, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, ela diz que há morada para todo mundo.
Ninguém fica na fila esperando uma hora que vai sair uma casa, né? Certo? Mas aqui diz assim, olha, versículo 1: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus Cristo está falando. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Aposento é morada, é casa. Então ele diz, na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aqui nós encontramos nesses 2 versículos já grandes verdades. Primeiro, lá na casa de Deus tem muitos lugares. E estes lugares é para quem vai ficar com Jesus. Ele já está dizendo isso para nós, né? E ele continua dizendo, e se eu for lhes preparar lugar, então, para que vocês estejam onde eu estiver. E o versículo 4, ele lança então uma indagação. Ele diz assim, vocês conhecem o caminho para onde vou? Disse-lhe Tomé, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Aí Jesus diz, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o caminho é Jesus Cristo, tá? Então, quando você olhar para a palavra de Deus, olhar a sua vida e quiser ir para a casa do Pai, onde há muitos aposentos, na casa de Deus há muitas moradas, entre no caminho certo, que é Jesus Cristo. Então, quando ele fala para a gente, ele chega para todos que estão ouvindo e diz, olha, na casa de meu Pai há muitas moradas, ou há muitos aposentos. Por isso, ele chega um determinado momento, deixa registrado em Marcos capítulo 16, versículo 15, por isso ele diz assim, Marcos 16, 15, Jesus, então ele vai dizer assim para nós, ele vai nos intimar a ir a todos os lugares possíveis, isso quer dizer todo mundo, ele diz assim, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quando ele está falando para mim, está falando para você, diz, vão pelo mundo todo. Ele começou falando pelos discípulos. Quando a gente fala discípulos, não são só apóstolos. A palavra apóstolo, que muita gente quer se intitular apóstolo, que de apóstolo não tem nada, porque apostolado não é hierarquia funcional. Apóstolo quer dizer aquele que é enviado para longe. A partir do momento que você quiser ser um apóstolo, saiba que você vai sair da sua terra natal, do lugar onde você vive, e você vai se arrastar para caminhos longínquos. Porque apóstolo quer dizer aquele que é enviado para longe, tá? Aquele que é enviado para longe. E note que quando ele está dizendo, então ele diz, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho, ele está falando, vão pelo mundo todo e pregue que eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém chega à presença de Deus, ninguém vai à morada de Deus, ninguém vai à casa de Deus, senão por mim. É isso que ele está falando. Ele fala para nós que depois que a gente entra no caminho para a casa do Pai, tem umas músicas que diz assim, né? Tem certas coisas que eu não consigo entender, eu bato a cabeça, eu não sei se eu sou burro demais, porque diz assim, eu estou com saudade de casa, eu nunca fui ao céu para ter saudade do céu, a saudade de casa que eu tenho é da minha, quando eu viajo, da minha mulher, eu fico com a saudade tremenda porque eu vivo com ela, no céu, eu vou para o céu, eu estou com vontade de ir para lá, porque lá é um lugar que a Bíblia diz que é extraordinário, mas ter saudade do céu é uma coisa para mim muito estranha. Se não é para você,
me desculpe, mas tá? Então ele diz assim: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Aí você vai um pouco mais à frente na palavra de Deus e vai para Romanos. Nós vamos ler muitos textos em Romanos, no capítulo 10, tá certo? Aí você vai para Romanos capítulo 10, versículo 13, quando ele diz, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, ele está dizendo para que a gente vá, pregue e espere uma resposta. Espere uma resposta. Por isso ele diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há restrição, não há delimitação, nem por área, nem por qualquer espécie de situação. O campo está aí bem grande, porque ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Paulo está exatamente trazendo uma palavra lá do Antigo Testamento, porque a Bíblia, ela se explica pela Bíblia. Não é por teorias futuras, não é por estudiosos futuros, mas a Bíblia se explica pela própria palavra. Então ele traz esse texto exatamente de Joel, capítulo 2, versículo 32. Vamos ler Joel? E Joel diz assim, capítulo 2, versículo 32, olha, está bem ali. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aprenda que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Guarde bem isso aí, porque no final nós vamos ter um versículo chamando para nós a atenção a respeito desse invocar o nome do Senhor para ser salvo. Tá certo? Que as pessoas têm medo. Todo brasileiro diz que tem Jesus Cristo, porque diz que o Brasil é um país cristão. Mas toda vez que a gente chega para alguém e diz, você entregou sua vida para Jesus? Não. Por que essa dificuldade? Porque aí demanda uma situação bem diferente. Então, quando você lê Joel, ele diz assim, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sinai, Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes e para aqueles a quem o Senhor chamar. Opa! Aí você vai para Joel e diz, o Senhor chama. Pois é, o Senhor é quem nos chama. E sabe como nós entendemos esse chamado de Deus? Jesus Cristo traz isso para nós de uma forma muito clara. Porque a Bíblia, ela é clara. Hoje, depende de nós. Porque Deus preparou tudo. Quando nós voltamos ao Éden, Deus deixou tudo perfeito e acabado. Quem desconstruiu foi o homem, na sua atitude de desobediência. E o homem desobedeceu e ele foi feito para desobedecer? Não. Porque Efésios diz que, no capítulo 1, diz que o homem foi feito para o louvor da sua glória. Se o homem foi feito para o louvor da sua glória, não foi feito para desobedecer, mas desobedeceu. Por isso a coisa é mais profunda do que a gente pensa, né? Por isso que não é tão fácil. Por isso que as pessoas dizem, não, já sou salvo. E como é que você é salvo? Se não há uma transformação interior que modifica você. Se não há uma ligação entre você e Deus, em que você sente a presença de Deus e tem prazer nele. Então há um mistério a ser desenrolado. Então quando ele diz assim, para aqueles a quem o Senhor chamar. E sabe como isso se desenrola? Mateus capítulo 11, versículo 27 e 28. Olha só o que Jesus Cristo diz para mim e para você. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Opa, você viu o que eu vi?
todas as coisas foram entregues a Jesus Cristo por Deus, pelo Pai. Então nós vimos o que a palavra de Deus diz: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Que coisa boa, né? Mas como Deus é amor, Ele está olhando para nós. Mas prestem atenção onde vem o chamado, porque logo em seguida Ele diz a todos aqueles a quem quiser revelar, e Ele diz, completando o que está lá em Joel, aqueles a quem o Senhor chamar. Então Ele vem, chama, Ele diz assim, no versículo 28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Não é o descanso de uma rede, não é o descanso de um dia de trabalho, é um descanso eterno. Por isso Ele está dizendo, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, quando Ele está dizendo isso, Ele está olhando para o ser humano. Quando foi que o ser humano ficou cansado? Quando ele se distanciou de Deus, quando ele perdeu a comunhão com Deus, quando ele cortou relação com Deus, porque quem é nesta terra que não está cansado, quem é que não está sobrecarregado, quem é que não está passando por um estresse? Quem é que não passa por uma dificuldade emocional? Quem é que não passa problemas de solidão? Quem é que não passa crises existenciais? Aliás, crise existencial não há nenhum ser humano que não passe. Todos nós passamos. Então Jesus, Ele vem e chama exatamente dizendo, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. E o que é que Ele diz? Ele diz que dará descanso. E retomando aqui então, a respeito da salvação que leva para a morada na casa de Deus, vamos para Romanos capítulo 10, porque entendemos que a casa de Deus há muitas moradas. Jesus é o caminho para esta casa, e que Ele chama a mim e a você que está abatido, que está ferido, está perdido, para nos dar um repouso. Mas aí quando a gente continua em Romanos capítulo 10, que é um texto extraordinário, ele diz assim no versículo 14, como pois invocarão aquele em quem não creram? Como é que vão invocar se não creram? Mas como é que eles vão crer naquele de quem não ouviram falar? Como é que uma pessoa vai crer em Jesus Cristo se nunca ouviu falar dele, né? Para que alguém escute sobre Jesus Cristo, alguém precisa falar. Por isso, ele fala em Marcos 16, vão pelo mundo todo. Aí ele continua dizendo, e como ouvirão, se não houver quem pregue? E pregar não é um microfone, um púlpito de uma igreja. Pregar é testemunho de vida. Pregar é você chegar próximo da pessoa e estar falando do que Jesus fez e continua fazendo. Esta é a grande mensagem, é a grande pregação. E ele continua dizendo então, versículo 15, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. E quando o apóstolo Paulo está falando desse versículo 15, como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas, ele está falando a respeito de um texto do Antigo Testamento, proferido pelo profeta Isaías, no capítulo 52, versículo 7.
E o Isaías 52:7 diz assim: como são belos os montes, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. E muitas pessoas têm a ideia de pegar esse texto e trazer para dizer, são os pastores, e não são. O pastor cuida de ovelha, tira carrapicho, né? E se ele cuida de ovelha, o pastor cuida do que já foi gerado. Então ele vai cuidar do que já foi gerado. Mas todos nós anunciamos as boas novas. Todos nós temos aqui a palavra profética dizendo que somos belos, são belos os nossos pés que caminham para anunciar as boas novas, que proclamam boas notícias. Por isso ele está falando no versículo 15, e no 16 ele diz assim: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Na verdade, a maioria não aceitou, né? Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? É o versículo 1 logo do Isaías 53, daquele extraordinário texto que revela a pessoa de Jesus Cristo, né? E ele diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Então, quando Isaías fala isso, e quando Paulo traz a memória para nos dar esperança, olha aí, pegando aqui o gancho, né? Do que é viver a palavra de Deus. Então, preste bem atenção, que nós temos uma responsabilidade de pregar a palavra, de anunciar a palavra. Agora tem um detalhe que você precisa saber e que a gente às vezes se cansa, desanima, porque a gente quer tomar um lugar que não nos pertence. Porque crer ou deixar de crer não é de nossa competência. Tem pessoas que ficam com raiva de alguém porque ela não está crendo no que você está pregando. Aí você fica com raiva dela. Às vezes os pais ficam com raiva dos filhos porque os filhos não estão aceitando o evangelho. Às vezes os filhos estão com raiva dos pais ou do pai porque ele não aceita o evangelho. Mas não cabe a mim e a você forçar alguém a aceitar o evangelho, porque não tem sentido. Mas cabe a mim e a você pregar o evangelho. E pregar o evangelho não é só pegar um microfone e falar, não, gente. Isso é o de menos. É o dia a dia, é o cada momento, é a nossa vida, é o nosso testemunho, é o nosso andar, é o nosso falar, é o nosso proceder, é o nosso mostrar para os outros o que é ser alguém que tem no seu corpo, habitando dentro de você, a própria presença de Deus, a ponto da pessoa dizer, quando eu estou próximo de você eu sinto paz, não é? Então Isaías 53 está falando a respeito de quem creu em nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor. E está falando exatamente do que Paulo nos traz a respeito disso. E o versículo 17 de Romanos 10 diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. Sabe quando é que em nós é despertado a fé? É quando ouvimos a palavra de Deus. Você já viu algumas vezes alguém chegar e dizer, poxa, eu nunca tinha ouvido falar de Deus desse jeito, mexeu comigo. É porque a fé, ela está dentro de nós, porque quem tem fé é o ser humano. Fé e oração são instrumentos humanos para transformar o mundo espiritual, viu? Porque o mundo material se transforma quando o espiritual é transformado. Não é da forma inversa.
não transforma o exterior para depois transformar o interior. Transforma-se o interior para depois o exterior. Essa é a grande diferença. E para se transformar o interior é preciso fé, é preciso oração, é preciso intensidade com Deus para que isso aconteça. Por isso, então, ele fala exatamente, consequentemente, verso 17, a fé vem por ouvir a mensagem. E qual é a mensagem? A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas não é qualquer Cristo. Preste bem atenção. Porque há muitos Cristos que já passaram na terra e há muitos Cristos que estão vivendo hoje. Há Cristos que se envolveram levantando pessoas, porque a palavra Cristo é uma palavra grega. E ela quer falar a respeito de ungido para alguma coisa. Samuel foi ungido. Aquela unção era uma unção de Cristo. Não naquele momento, porque ali não era a língua grega que dominava. Mas quando entra no Novo Testamento, a palavra Cristo aparece. Apareceu alguns Cristos que o próprio Gamaliel, no livro de Atos, fala. Entre um deles, um tal de Teudas. Ou seja, Cristo era alguém que era ungido para liderar um grupo. É isso que significava Cristo. E muitas vezes a gente só olha para Cristo, é como o risco de falar de cruz, né? A Bíblia fala que cruz é um instrumento de maldição. Tem gente que quer ter uma cruz dentro de casa, eu prefiro não. Eu prefiro ter o Espírito Santo. Eu prefiro ter Deus. Mas cada um escolhe o que quer caminhar, né? Então, é isso que nós precisamos estar entendendo, buscar o conhecimento da palavra. É estar diante de Deus. Então, quando você encontra aqui, mediante a palavra. Aí você volta um pouco para Romanos, capítulo 10, versículo 11, tá? E diz assim, como diz a Escritura, todo que nele confia, jamais será envergonhado. Nele quem? Jesus Cristo. Mas quem foi que falou de Jesus Cristo antes de Jesus Cristo entrar na terra? Esse Jesus Cristo que nós estamos falando é o Jesus Cristo que foi de uma relação entre Deus e Maria, que não teve concepção por meio humano, mas que foi gerado nela por Deus através do Espírito Santo. Esse é o Jesus, o Messias, o da cruz, o que foi a cruz. Esse é o que salva. O resto nenhum salva. E o próprio Jesus diz, olha, vai aparecer muitos Cristos nos últimos dias. E já tem aparecido, né? E às vezes tem Cristos que não quer nem parecer, não quer dizer o nome Cristo, mas quer tomar o lugar de Cristo. Porque quando nós olhamos certas pessoas, quando estão num púlpito, parece que nós estamos vendo alguém, exatamente Deus. E nós somos seres humanos. Todos nós, né? Então, quando ele diz assim, todo que nele confia jamais será envergonhado, está falando de uma profecia de Isaías, capítulo 28, versículo 16. Quem está falando? O apóstolo Paulo. Mas está falando de quem? De Jesus Cristo, gente. Isaías já profetizou isso quando ele diz assim, por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra. Jesus diz, esta pedra, né? Uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, pedra de esquina, a pedra que é a base da construção. Ele está falando, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. Então é Jesus Cristo. Por que é que nós entregamos a nossa vida e confiança a tantas pessoas, a santos, né? E ficamos na expectativa de nascer mais alguém e ser canonizado, se tornar santo para a gente poder buscar. Se nós temos o principal, o único, em que a palavra de Deus aponta para ele no Antigo Testamento.
E no Novo Testamento ela revela tudo o que o Antigo Testamento apontou para ele, para que nós pudéssemos entender que fora de Jesus Cristo não há salvação. Fora de Jesus Cristo não há vida eterna com Deus. Então, Isaías 28 fala a respeito disso. E agora vamos voltar de novo para Romanos capítulo 10, e você vai iniciar o texto. Versículo 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Paulo está dizendo o desejo do meu coração. O desejo do seu coração era que a sua família fosse salva. O desejo do seu coração era para que o seu vizinho, ou aquele que te importuna com som alto, ou aquele que faz algum tipo de coisa que não te agrada, o desejo do nosso coração era que eles fossem salvos. E Paulo está falando isso aqui sendo perseguido pelos israelitas, porque ele era perseguidor e passou a ser perseguido. Então ele diz: o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Às vezes, nós aprendemos a palavra de Deus, mas não entendemos. Porque a partir do momento em que eu entendo a palavra de Deus, eu sou transformado. Então, aprender não significa transformar. Porque tem muita gente que conhece a Bíblia e dá um show, e no final diz que Deus não existe. Não serviu para nada. E tem aquele que aprendeu e entendeu o que aprendeu, então sai a transformação na sua vida. Essa é a grande diferença. E ele continua dizendo: porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei, olha só, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Quem crê é o homem. Mas é preciso crer. Se não crer, não está dando certo. Mas ele está dizendo, com isso, que a lei aponta para Cristo. Para que em Cristo haja justificação, quitação de dívida. Justificar quer dizer quitar a dívida. Quitação de dívida. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas o versículo 8 diz assim: mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Então, quando nós observamos a palavra de Deus, quando nós vemos o que Deus nos traz de orientação, de comando, como está em Marcos 16:15, como também está em Mateus 28:19, mandando nós nos levantarmos, dizendo que nós precisamos modificar a nossa estrutura de vida, não sermos igual ao mundo, mas diferente do mundo, sermos luz nas trevas.
E esse ser luz nas trevas é exatamente a comissão que ele faz em Mateus 28:19. É o que nos identifica como luz. E o versículo 12 diz assim: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos. Não tem diferença. Mas olha a continuação do texto, porque aí tem uma participação. Esse é o problema. Que às vezes a gente entra numa igreja, não precisa tomar uma posição, basta você estar lá dentro, está tudo certo. E não funciona assim. Não funciona assim. Porque ele diz: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Nós lemos que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós temos que arrancar do coração da pessoa a invocação a Deus. Agora, como esta invocação? O próprio texto de Romanos 10 é claro para nós. Ele vai dizer o que é esta invocação, o que significa invocar o Senhor, como isso acontece. O próprio texto de Romanos diz, você vai ler comigo, 9 e 10 de Romanos, capítulo 10. Olha só, a invocação se dá de uma maneira em que ele mesmo diz como há de se portar para que isso aconteça. Ele diz, se você confessar e com a sua boca, confessar com a sua boca, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Qual é a diferença? Qual é o problema? Qual é o mistério? É arrancar da pessoa esta confissão sincera. Por isso ele fala tudo isso, de como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não for enviado. Mas nós não estamos no tempo dos profetas, que Deus levantava profetas em lugares distintos para anunciar. Nós somos enviados a partir do momento em que nos tornamos igreja. Porque o grande mistério se tornou em igreja. Quem profetiza hoje é igreja. Quem anuncia a palavra de Deus hoje é igreja. Quem as portas do inferno não prevalece é contra a igreja. Então nós somos a igreja. E nós precisamos, como igreja, levantar nossa voz para que as pessoas ouçam esta verdade, porque Jesus Cristo é Senhor e Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aquela cruz ficou envergonhada, porque ali ficou a mancha de sangue, que é o nosso lugar. Mas o corpo que foi destruído nela, foi recuperado, ressuscitado, regenerado, e vivo está Jesus Cristo. Então, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É simples, mas é preciso confessar. Agora, arrancar a confissão dessa de uma pessoa é o grande problema. Por quê? Porque quando você chega para alguém que ainda não confessou Jesus Cristo e diz assim, você quer se encontrar com Jesus Cristo? Quer entregar a sua vida para Ele? Quer ser uma nova criatura? A pessoa dá uma risadinha ou dá uma pedrada. Porque a maioria das pessoas ficaram com síndrome de Adão, fugindo da presença de Deus. 1 João
para encerrar o verso 10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para salvação. Tem pessoas hoje que conseguem até encenar, dizendo, eu aceito Jesus Cristo. Tem um detalhe, eu estou ouvindo a voz, mas o Espírito está vendo o coração. Porque tem uma ligação entre o que você fala e o que o coração crê. E a gente sabe, porque eu já ouvi muita gente dizer, não, eu aceito Jesus Cristo, e eu sei que não aconteceu nada. Por quê? Porque o Espírito testifica. Porque quando a pessoa confessa Jesus Cristo, uma coisa dentro dela, na linguagem de hoje, numa linguagem, vou dizer, vulgar, um vírus entra nela e vai dominando todo o seu corpo. Mas é um vírus bom, que é o Espírito Santo. Né? Eu estou fazendo essa comparação porque é uma coisinha que a gente não vê, uma coisinha nem vê. Entra na gente e faz um estrago, né? Agora tu imagina o Espírito Santo entrando na gente. Ele não faz estrago, ele faz um estrago tremendo no homem carnal. Porque no dia que a gente tem este encontro eterno, para a eternidade, para ir para a casa de Deus, nós nos tornamos imprestáveis. O mundo não quer saber da gente. Onde a gente chega, as pessoas ficam meio olhando de banda. As trevas ficam meio incomodadas. Porque não é o nosso lugar. E tem irmão que insiste, está ali, né? Eu estava contando até uma experiência, acho que foi para o Daniel, sobre um rapaz que estava no negócio de carnaval, ele era servo, ele era da igreja. Foi cair nessa onda de Satanás, foi para um carnaval, e chegou lá no carnaval, acho que foi Paracuru. Lá no carnaval, lá no Paracuru. O pessoal lá, e ele estava lá no meio, alguém se levanta e diz, rapaz, vai-te embora daqui, que esse não é o teu lugar. Tu está com uma tristeza profunda. Claro, quem tem o Espírito Santo não consegue viver no pecado. Quem tem o Espírito Santo não tem prazer no pecado. E aí você sabe. Porque nós erramos. Eu erro. E quando eu erro, eu chego para Deus e disse, hoje eu não tenho nem coragem de olhar para ti, estou com vergonha até de falar contigo. Por quê? Porque é uma grande verdade, gente. Então que nessa noite, você tenha a convicção de que na casa do Pai há muitas moradas e uma delas é sua. Mas se você não tem essa convicção, você pode ter hoje. Se você entregar a sua vida para Jesus, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o teu Senhor. Senhor Ele é. Mas Ele é o teu Senhor, é o teu Salvador. E eu queria que a igreja